quando você quer melhorar a visualização dos seus dados, existem algumas maneiras de você utilizar a formatação condicional aqui dentro do Power BI que de fato melhora a visualização dos seus dados. Formatação condicional para os usuários de Excel, eles já devem ter até na mente assim o que é, já sabem basicamente em quais momentos utilizar. Só que a galera que utiliza muito o Power BI não utiliza a formatação condicional, negligencia a formatação condicional. Porém, quando você quer melhorar a visualização dos seus dados, existem algumas maneiras de você utilizar a formatação condicional aqui dentro do Power BI que de fato melhora a visualização dos seus dados. Mas Igor, beleza, entendi que a formatação condicional dentro de um projeto de BI é essencial, é importante, mas por onde começar? A primeira premissa que você tem que responder é: o que eu quero enfatizar? O que eu quero mostrar para o meu chefe? O que eu quero mostrar na minha apresentação? Só quando você tem essa informação é que você vai conseguir mostrar na formatação, enfatizar através da formatação condicional o que você deseja. Somente quando você tem isso na cabeça. Se você não tiver isso, nem usa a formatação condicional, tu nem sabe o que tu está fazendo, beleza? Então vamos lá. Isso daqui, basicamente, vou vir aqui para a guia de dados, vindo aqui para a guia de dados, essa tabela aqui é uma tabela de ordens de serviço. O que é ordem de serviço? No mundo da manutenção industrial, manutenção em qualquer nível, tem um time de técnicos que eles executam alguns serviços em campo, seja ela manutenção corretiva, preditiva, preventiva, e essas ordens vêm atrelada a um documentozinho descrevendo o que é que ele precisa fazer. Existe um gestor de manutenção que está ali por trás, que diz basicamente quais são as ordens que vão ser executadas cada dia e etc. Esse documento aqui é um controle dessas ordens de manutenção. Então aqui você está vendo os números de OS, a data que é para ela ser realizada, o equipamento que é para ela ser realizada, a unidade da planta, da empresa que essa ordem de serviço deve ser realizada, o turno, o setor, se é manutenção preventiva, corretiva, a especialidade, se é um eletricista, se é um mecânico, e o custo por atividade, tá? Então, essa aqui é o nosso contexto. Então, eu montei essa tabelinha aqui, tá? A tabelinha tá pronta, aqui do lado, e você pode fazer formatação condicional nessa coluna de custo de atividade para facilitar a análise dele, análise do seu chefe, até a sua análise mesmo, se você está fazendo para você mesmo analisar. Facilitar de uma forma geral. Vindo aqui para a formatação condicional, que a gente precisa fazer de fato, na parte de baixo vai ter uma seção chamada de formatação condicional. Olha que legal. Quando você clica em formatação condicional, existe algumas configurações que você precisa fazer. Lembra? Primeiro passo, você precisa saber o que você quer enfatizar através da formatação condicional. No nosso caso, eu quero enfatizar o custo de manutenção. Quero sinalizar para a pessoa o que é que está mais caro, o que é que está menos caro. E é isso. O segundo passo é você fazer a configuração dentro da ferramenta, dentro da função. E para você fazer esse segundo passo, primeira coisa, você clica aqui nessa caixinha de seleção e aqui vai abrir todas as colunas existentes na sua tabela. Por isso que eu te mostrei anteriormente como que você faz a tabela. Então, nesse caso aqui, ele está trabalhando na OS, que é a coluna que tem a ordem de serviço. Só que eu não quero isso. Eu quero a coluna que tem o nome custo de atividade. Quando eu clico em custo de atividade, observe que é essa coluna aqui, é onde a gente quer trabalhar. E aqui tem diversas opções de formatação condicional. Você pode fazer formatação condicional na tela de fundo, na cor da fonte, você pode fazer uma barra de dados. Essa daqui é excepcional, a gente vai fazer. E você pode fazer através de ícones também, mas isso eu vou fazer um exemplo à parte. Então, vamos começar, vamos explorar esse recurso. Digamos que você quer fazer formatação condicional na tela de fundo. Basta você clicar aqui e habilitar, tá? Observe que as cores estão bem parecidas, mas você pode configurar. Só clicando aqui em controles avançados, quando você clicar, vai abrir essa seção. E aqui nessa seção você vai encontrar uma coisa bem interessante, que é um gradiente. O que é esse gradiente? É uma variação de cores que começa de uma cor mais clara, tá vendo? Da ponta. E ela vai crescendo aqui para uma cor mais escura. E a depender da intensidade do número, né? Se o número for maior, aqui vai estar mais forte.
Se o número for menor, aqui vai estar mais claro, beleza? Então essa é a regra que existe hoje. Se você for puxar aqui para baixo, se você for lá embaixo na tabela, tá vendo? A cor vai ficando mais fraca. Então isso daqui é o padrão que está aqui agora. Só que, caso isso não te atenda, você pode fazer a configuração que você quiser, tá? Por exemplo, essa configuração aqui é uma configuração por escala de cores, tá? Então você pode escolher a escala de cor que você quiser. Então posso dizer o seguinte, ó, que quanto menor for o valor, eu quero que fique vermelho. Cadê o vermelho? Colocar verde, aliás, porque quanto mais barato, melhor, né? Tem que fazer muito gastando pouco. Essa é a regra da manutenção. Beleza? E quanto mais caro for, vou botar para ficar vermelho, para ficar caro. Porque, meu Deus do céu, estamos gastando muito no conserto dessas máquinas. Então, tá mais... Quando tiver vermelho vai estar mais caro, quando tiver verde é porque está mais baratinho. Então, a gente trocou aqui basicamente a escala de cores da gradiente, tá? Então, aqui vocês estão vendo que tá no verdinho, porque tá mais barato. À medida que vai escurecendo, tá ficando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. E aqui é porque tá caro pra caralho, em relação aos dados que a gente tem aqui na tabela. Beleza? Essa é somente uma opção. Se você clicar aqui em controles avançados, essa opção que a gente acabou de trabalhar é a opção de escala de cores, que é o nosso gradiente que eu acabei de citar. Porém, todavia, entretanto, você pode clicar aqui, ó, e colocar regras. Igor, como assim regras? Não estou entendendo nada. Você pode criar condicionais. Por exemplo, você pode dizer assim para os seus dados, ó, se o meu custo por manutenção for acima de R$50, eu quero que você coloque a cor vermelha. E o resto pode deixar tudo cor normal, porque está ok. Então, você cria condições dentro da formatação condicional. Então, vamos fazer isso daqui para a gente ver o negócio acontecer, né? Então, vou dizer aqui, ó, se troca a opção para regras, se o valor é maior ou igual a 50, e eu vou trocar a unidade, né? Porque ele vem padrão como porcentagem, né? Ele pega em percentual, nesse caso aqui eu vou dizer que ele é um número, e é maior que zero, né? Se ele for maior que 50 e menor que 100, botar na escala de 50 a 100 e também for um número, eu vou colocar para a cor dele ser vermelho, beleza? E vou dar um OK. Quando eu fizer isso, vamos ver se aconteceu. Pronto, então ó, todos os números que estão abaixo de 50, eles vão estar sem formatação nenhuma, com a cor padrão, e tudo que está acima de 50 e antes de 100 vai estar com a cor vermelha. E eu quero colocar mais regras. Você pode colocar a quantidade de regras que você quiser. Você pode clicar aqui em nova regra e fazer novas configurações. Por exemplo, eu vou dizer agora que se o número for maior que 1 em unidade de número e for menor que 49 e menor que 50, né? Eu vou dizer que a cor vai ser verde, tá? Vou dar um OK. Então, feito isso, vamos descer aqui. Tá vendo? Então, em vez de fazer uma variação em gradiente, você faz uma regra, você cria uma condicional e faz uma formataçãozinha aqui. Essa é somente uma das opções, você pode fazer isso na coluna que você quiser. Então, beleza, aprendemos então como se faz formatação condicional através alterando a tela de fundo da sua tabela. Eu vou desabilitar isso daqui. Você pode fazer a mesma coisa que a gente fez agora, só que na fonte, na letra que você está utilizando na tabela. Então, desabilitei tela de fundo e habilitei aqui agora a cor da fonte, tá vendo? Habilitei a cor da fonte. Da mesma forma, você pode clicar em controles avançados e fazer essas formatações que a gente acabou de fazer. Então aqui, se você for observar, tem esse mesmo gradiente, tá vendo? O mesmo gradiente. Você pode trocar aqui para as regras e criar as regras que a gente acabou de criar. E tem essa opção de você usar o valor de campo. Só que isso daqui é uma coisinha mais avançada. Talvez eu faça no final da aula. Beleza? Então a gente já aprendeu como se faz formatação condicional. Com escala de cores e com regras. Beleza? Eu vou clicar aqui em cancelar. E pronto. A gente pode alterar isso daqui à medida que a gente quiser. É a mesma coisa da tela de fundo. Vou desmarcar. A que eu pessoalmente mais gosto e que fica mais fácil de você ver os números, que facilita mais ainda a visualização dos seus dados, é essa barra de dados aqui. Olha para que legal. Vou dar um clique, vou organizar aqui de um jeito bagunçado. Olha para isso. Você consegue ter um gráficozinho, um mini gráfico dentro da sua tabela, onde você consegue comparar os valores. Você consegue saber o que está maior, o que está menor. Em casos onde você precisa ter uma tabela dentro de um dashboard, dentro de um relatório seu, você ter uma coluna
com essa barra de dados aqui, putz, facilita demais a análise. Você bate o olho e você já sabe que o valor está alto, você já sabe que o valor está baixo. Então, essa barra de dados aqui ela é excepcional. E você pode também alterar as questões visuais. Por exemplo, a barra positiva está azulzinho, eu posso colocar verde, né? Colocar verde, barra negativa eu posso colocar vermelho. Enfim, você pode fazer diversas formatações, tá? Aqui você pode alterar a direção da barra. Normalmente ele vem da esquerda para a direita, mas você pode colocar da direita para a esquerda. Aqui tanto faz. E aqui a cor do eixo. Vou colocar o eixo preto mesmo, que é o padrão. E vou dar um OK. Tá vendo? Então, quando tiver positivo, que é o normal que está agora, porque não tem nenhum número negativo, vai estar tudo verde. Porém a escala vai mudar. Vamos trocar aqui e colocar a direção da barra da direita para a esquerda para vocês verem como é que fica. Tá vendo? Fica o contrário. Eu não gosto muito assim, porque ele é um pouco controverso, né? Ele vai contra o intuitivo. Por que eu falo isso? Porque na nossa cabeça a gente está acostumado a ler sempre da esquerda para a direita. Você começa um texto, você pega um livrozinho aqui, eu tô até com um livro bonzinho aqui, ó, um livro de física, você pega lá para ler, aí você começa sempre lendo da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, quando você chega aqui nessa parte de barra de dados, você mantém o padrão, né? Você lê da esquerda para a direita. Então, você alterar da direita para a esquerda, no meu ponto de vista, não é legal, mas aí fica a seu critério. Beleza? Então, barra de dados, com certeza, use. Beleza? Facilita muito.